Então, a partir do momento que o sistema interno dele vai gerando defeito, vai gerando uma queima-bola de neve da sua arquitetura interna. Ou seja, essa resistência que é de mega ohms vai diminuindo para quilo ohms, depois diminuindo para alguns ohms até zerar. E é claro, meus queridos, que esse vídeo é em parceria com a Rigol Technologies, nosso patrocinador master, empresa fantástica que produz osciloscópio, gerador de função, multímetro de bancada, fonte de alimentação, entre outros equipamentos faixa preta e que apoia o trabalho educacional da Eletrônica Fácil no Brasil e também no mundo. Então, se você deseja comprar equipamentos top de linha, sensacionais da Rigol, o link está aqui na descrição do vídeo e você pode acessar, escolher o seu distribuidor, beleza? E usar o cupom EFÁCIL5 que você usa para ganhar 5% de desconto na compra de qualquer equipamento Rigol no Brasil, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado Rigol Technologies pelo apoio e juntos somos mais fortes. Chegamos mais longe, é claro que agora vamos pra cima. O chanfrinho que aqui está, ou a bolinha, tá bom? Indicam a parte de cima do CI. E aí, chanfrinho, bolinha aqui, o pino que tá à esquerda da bolinha ou do chanfrinho é o pino número 1. Então, do 1 ao 8, virou aqui 9 ao 16. Então, todo mundo que vai precisar receber alimentação negativa internamente lá no CI, vai ter que estar conectado ao pino 8. E todo mundo que tem que receber positivo do CI vai ter que estar conectado internamente ao pino 16, na sua estrutura semicondutora interna. Legal? E é claro que quando a gente avalia as portas lógicas e tudo aquilo que está dentro dele, tudo isso acaba sendo convertido em quê? Em interligações de transistores dentro do CI, diodos, entre outros componentes. Tá? E aí, pessoal, o que acontece? Os circuitos integrados, tá bom? Olha que conhecimento técnico top que eu tô passando aqui para vocês, tá? Eles têm uma corrente interna que o circuito lá dentro dele vai precisar para funcionar. E essa corrente interna, para que ele funcione, só para que ele seja alimentado e ele funcione com sucesso, se chama corrente elétrica quiescente, tá bom? Anota aqui para mim no campo de comentários que a corrente elétrica que o circuito integrado precisa para que ele funcione, para que ele seja energizado, tá bom? Para que ele possa ter a sua função acontecendo com sucesso, é a famosa corrente quiescente do circuito integrado. Tá bom? E eu tô mostrando essa corrente aqui no datasheet aqui para vocês, nessa imagem estou mostrando aqui, tá? E aí, nessa corrente quiescente, você vai ter uma noção de qual é o consumo interno de corrente do CI para que ele possa ter a sua operação acontecendo com sucesso. E essa corrente quiescente vale para todos os componentes, tá? Vale para porta lógica, vale para circuitos decodificadores, para microcontroladores, microprocessadores e todo e qualquer circuito integrado vai ter uma corrente quiescente. Certo? Tá, professor, mas por que você está falando isso? Gente, eu estou falando isso porque a lei de Ohm, que sem dúvida, né, tá entre as leis mais importantes da eletroeletrônica, eletricidade e muito mais, tá? Ela fala o seguinte, né, que V é igual a R vezes I. Quem vê, ri. Não é mesmo? Então, se você sabe que quem vê ri, V é igual a R vezes I. Se você sabe o I, que é a corrente que vai circular do positivo para o negativo aqui internamente do circuito integrado, e você sabe a tensão de alimentação dele, se você sabe o V e sabe o I, você sabe mais ou menos interpretar qual é a resistência, o R, a resistência elétrica interna desse CI, equivalente a toda a interligação dos componentes que estão dentro dele. Então, por exemplo, tá? A gente vai fazer um cálculo bem simples para vocês, tá? Vamos supor que você tem uma corrente quiescente, tá bom? Desse CI 4511 de 5 microampere. Ou seja, muito pouquinho, né? Tá bom? E geralmente é isso mesmo, uma corrente muito baixa, tá?
E você está alimentando entre o pino 16 e o 8, são os terminais de alimentação, com 5 volts. Qual seria a resistência interna equivalente do pino 16 para o pino 8? Se você pegar os 5 volts, dividir por 5 microampere, você tem 5 dividido por 0,000005. Automaticamente, isso aí vai dar um valor de 1 mega ohm. Vai dar uma resistência de milhões de ohms. Ou seja, uma resistência ultra mega alta. E essa resistência ultra mega alta é a resistência equivalente de tudo aquilo que está interligado lá dentro do CI. E essa resistência, então, poderá ser apresentada, essa resistência alta, poderá ser apresentada entre o pino 16 e o pino 8, se você medir com o seu multímetro, tá? Só que às vezes a resistência é tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que os nossos multímetros podem ter, inclusive, dificuldade de fazer essa medição. Então, muitas das vezes, você vai pegar um multímetro, vai medir a resistência entre o pino 16 e o 8 e vai marcar lá OL. Ou seja, ele entende como se fosse um estouro de escala, ou seja, uma resistência que está maior do que a maior resistência que ele próprio consegue medir. Tá bom? Isso acontece muitas das vezes, tá? Mas o nosso multímetro de bancada da Rigol, ele consegue apresentar para a gente uma resistência entre o pino 16 e 8. Show de bola, vou medir agora para vocês. Então vamos que vamos, vamos para cima. Muito bem, gente. Estou aqui com o meu multímetro de bancada da Rigol Technologies DM358E, certo? Apertei aqui, ó, ele tem várias escalas de medição, tensão, corrente, capacitância, diodo, continuidade, entre outras. E eu vou ativar aqui a medição de resistência elétrica, tá? Ponta preta aqui no comum, ponta vermelha para medição de resistência elétrica. Perfeito? Agora que você já viu então a seleção da escala de medição do multímetro de bancada da Rigol, o que nós vamos fazer, pessoal? Vou pegar aqui as pontas de prova, legal? E eu vou colocar a ponta vermelha tocando no pino 16 do circuito integrado 4511 e a ponta preta tocando no pino 8. E aí o multímetro vai exibir uma resistência equivalente que ele vai detectar interna desse circuito integrado para a gente analisar, tá? Inclusive, como eu estou usando essa ponta de prova, que ela tem a ponta bem fininha, você consegue fazer isso aqui, ó. Ó, você consegue colocar no protoboard, ó. Tá vendo, gente? Ó. Então, gente, vou tocar as pontas de prova aqui. Ponta vermelha no pino 16, ponta preta no pino 8, para ver se o nosso multímetro consegue exibir uma resistência interna equivalente desse cara lá no seu display, tá bom? Então eu vou colocar aqui para vocês verem no nosso multímetro de bancada o valor, tá bom? Eu vou posicionar as pontas de prova, tá? Encostando uma ponta na outra, ele tem de marcar uma resistência próxima a 0. Muito bem. Agora vai encostar entre o pino 16 e o pino 8, lá do nosso circuito integrado, tá? Olha só, gente, 115 mega ohms, 114 mega ohms. Então, olha que resistência equivalente interna gigante entre o pino de alimentação positiva e o pino de alimentação negativa. Ou seja, lembra que eu tinha feito o cálculo com números redondos aqui para vocês entenderem, tá? Resistência elétrica interna equivalente do nosso CI, que tinha dado lá 1 mega ohm. Então, na prática, a resistência elétrica equivalente de todo o circuito integrado é muito maior do que aquilo que a gente preveu, tá? Então, 116 mega ohms. Anota aqui para mim no campo de comentários, tá bom, pessoal? Resistência altíssima. Inclusive, a gente pode considerar como se fosse uma resistência infinita, tá bom? Se você pegar 5 volts e dividir por isso aqui, 100 mega ohm, vai dar um valor gigantescamente baixo de corrente elétrica, tá bom? Ou seja, a corrente que ele precisa para funcionar é ultra mega baixinha, tá bom? Então, uma outra coisa que eu quero que vocês anotem para mim aqui no campo de comentários, para mostrar que você está comprometido com o teu aprendizado, tá bom? É o seguinte, que a resistência elétrica entre os pinos de alimentação do determinado circuito integrado
tende a ser de mega ohms. Tá bom? A resistência interna entre os pinos de alimentação positiva e negativa de um circuito integrado tende a ser de mega ohms, milhões de ohms. Ou seja, essa é a resistência comum que a gente pode encontrar. Tá bom? O que não é correto encontrar na prática, tá bom? É a resistência entre o pino de alimentação positiva do circuito integrado, entre o pino positivo e negativo, pouquíssimos ohms. Tá? Então, anota aqui para mim no campo de comentários. Não é comum a resistência entre o pino de alimentação positiva e negativa do CI ser de dezenas até centenas de ohms. Isso não é comum. Tá bom? Então, se você medir a resistência entre o pino 16 e o 8, que é o pino de alimentação positiva e negativa, e marcar, por exemplo, 100 ohms, marcar 70 ohms, automaticamente já pode representar que existe o quê? Uma fragilidade interna do nosso circuito integrado. Alguma coisa fez ele se sobrecarregar, sobreaquecer, fez com que ele entrasse em defeito, automaticamente ele apresentou essa baixa resistência. Tá bom? Então, se você medir a resistência entre o pino de alimentação positiva e negativa e der, por exemplo, abaixo de 100 ohms, automaticamente a gente já pode falar que ele está em fuga. A alimentação está em fuga. Tá bom? E existem dois defeitos que acontecem muito nos circuitos integrados, viu, gente? É ele estar em fuga ou estar em curto-circuito. É a alimentação dele estar com fuga de corrente ou em curto-circuito. Qual é a diferença das duas? Tá? Se você medir entre o pino 16 e o 8, ou seja, entre os pinos de alimentação positiva e negativa, e der abaixo de 100 ohms, então, por exemplo, deu 80, 70 ohms, tá bom? 30 ohms, até 10 ohms, tá? Por exemplo, tá? Você tem uma fuga de corrente, ou seja, ao invés de passar uma corrente baixinha, que é a corrente natural dele de funcionamento, vai passar uma corrente gigante por dentro dele, o que tipicamente pode fazer ele sobreaquecer, e isso só está mostrando que ele está queimado, que ele está com mau funcionamento, tá? Um curto-circuito é uma resistência próxima a 0 ohms. Então, se você medir entre o pino de alimentação positiva e negativa e dá próximo a 0, então 0, 1, 2, até 10 ohms tipicamente, tá? Se você tiver uma resistência até 10 ohms, você vai ter uma resistência de curto-circuito. E qual que é a diferença da fuga para o curto? Tá, gente? Você acabou de ver aqui no multinho de bancada da Rigol que a resistência natural do CI é de milhões de ohms. A gente pode considerar uma resistência infinita. Porque a corrente de funcionamento interno é baixa. Certo? Então, se você tem um defeito apresentado no CI, esse defeito, o início dele é representado pela fuga. Então a resistência dele vai diminuindo gradativamente. Então, a partir do momento que o sistema interno dele vai gerando defeito, vai gerando uma queima-bola de neve da sua arquitetura interna. Ou seja, essa resistência que é de mega ohms vai diminuindo para quilo-ohms, depois diminuindo para alguns ohms até zerar. Então, quanto maior é o nível do defeito que ele está apresentando, maior a queima que está sendo apresentada, mais a resistência dele tende a ser baixa. Então, quais são o passo a passo dos defeitos que acontecem nos circuitos integrados geralmente? É assim, ó, mega ohm normal. Se você tiver de quilo para centenas de ohms, automaticamente já apresentou falha, a alimentação dele está em fuga. E de centenas para no máximo 0 ohm, né, que basicamente é a resistência mínima que pode apresentar, tá bom? Você tem a característica de curto-circuito. Então, anota aqui para mim no campo de comentários, quanto mais baixa a resistência do CI entre os pinos de alimentação e tender a 0, maior o nível do defeito que está acontecendo dentro dele. Olha só que top de linha incrível esse som. Você sabia dessa informação? Se você já sabia, deixa a hashtag já sabia. Se não, mais uma que você aprendeu, escreve a hashtag dica top do professor Rodolfo. Curtiram essa aula sensacional em parceria com a Rigol Technologies? Galera, já crava o dedo no like, se inscreve no canal, deixa a hashtag aula top aqui no campo de comentários. E é claro que se você precisa turbinar sua bancada de eletrônica com os equipamentos da Rigol e quer ganhar um descontão, usa o cupom EFÁCIL5. Clicando no link aqui da descrição do vídeo, você vai encontrar os distribuidores Rigol no Brasil. Escolhe o seu equipamento, osciloscópio, gerador de função, multímetro de bancada, fonte de alimentação, carga eletrônica, analisador de espectro, tudo isso e muito mais com descontão, cupom EFÁCIL5, o link está aqui na descrição
do vídeo. Tem outros links sensacionais aí para vocês também. Combinado? Um abraço, tamo junto. Fiquem com Deus, é claro. Vamos pra cima. Tchau, tchau.